Bom, agora no problema de teste número 15, nós temos lá o prato de um toca-disco gira com uma velocidade angular ômega igual a 4 radianos por segundo. Uma moeda cuja massa m é 20 gramas sobre o prato gira com ele a uma distância r igual a 10 centímetros do eixo. Então, antes de começar a resolver aqui, vamos olhar o nosso problema, né, entender. Eu tenho um prato, um toca-disco, para quem não lembra disso, é um prato giratório, uma plataforma giratória, e o objetivo aqui, o indivíduo colocou uma moeda a uma distância de 10 centímetros do eixo, e a moeda continua rodando junto com o prato. Por que a moeda roda com o prato? Primeira coisa que a gente se pergunta, porque existe um atrito entre o prato e a moeda. Se não houvesse essa força de atrito entre os dois, o que aconteceria com a moeda? Ela seria lançada do prato, ou melhor, falando fisicamente, né? Ela continuaria em movimento retilíneo uniforme, e a sua trajetória seria, a partir daí, sempre tangencial à borda do disco, a trajetória circular que ela estava descrevendo antes, correto? Então, ela faria algo similar a isso. Ela viria para cá. Mas, como tem força de atrito, e a força de atrito é suficiente para mantê-la em movimento circular, então eu consigo analisar esse movimento aqui, essa situação aqui, como ela descrevendo um movimento circular. Tá? E aí ele pergunta, qual é a velocidade linear v da moeda? Para isso eu fui lá e fiz uma busca, que vocês devem lembrar dos capítulos anteriores, acho que capítulo 3, onde a velocidade linear ela é relacionada com a velocidade angular e o raio, v igual a ômega r. Nessa minha, ele está perguntando v nessa questão, e daí ômega, quanto vale ômega? 4 radianos por segundo, sistema internacional, vezes r, 10 centímetros. Então, isso vai me dar 4 vezes 10, 40. O quê? Lembrem-se que é radianos por segundo e aqui é centímetros. Então, eu tenho aqui centímetros por segundo. Por quê? Porque o radiano não entra nessa minha expressão. Bom, achei lá quanto vale a velocidade. Achei quanto vale a velocidade angular. Vamos lá para a B. Qual a aceleração centrípeta AC da moeda? Bom, da mesma forma, fui lá, procurei a equaçãozinha. A aceleração centrípeta V ao quadrado sobre o raio. V ao quadrado, eu já sei lá, ó, nós vimos lá 40 centímetros por segundo. Então, eu vou ter 40 ao quadrado pelo raio de 10 centímetros. Então, 40 ao quadrado, 1600, 1.600 divididos por 10, a aceleração centrípeta 160 centímetros por segundo ao quadrado. Simples assim, ok? Agora eu começo a fazer perguntas físicas para vocês. Quais as forças que estão atuando na moeda? Bom, a única força que atua na moeda é a força de atrito. Correto? Ela é responsável por manter a moeda ali. Nós já falamos, se não tiver atrito, não vai manter a moeda ali. Ok? Ela é responsável. E agora, ligando com a próxima questão. Qual dessas forças... e tem o peso, tem o peso dela, e a normal, que é a resposta do disco, né? Qual dessas forças proporciona a força centrípeta que atua na mesa, na moeda? Bom, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho o peso e eu tenho a normal. Elas são, obviamente, a normal, para calcular a força de atrito, eu vou ter que calcular μ vezes a normal, ela vai influenciar, mas quem é responsável por essa força centrípeta é a força de atrito. Então, o que significa isso, gente? Significa que, se vocês forem lembrar, força centrípeta, e eu não fiz isso antes porque eu queria deixar aqui para vocês verem, força centrípeta aponta sempre para o centro. Então, essa aqui é igual à força de... fiz besteira. Força de atrito dele. Essa força de atrito, no caso, ele está parado, então ele vai ser força de atrito estático. Ele está estático em relação à superfície, que não está deslizando em relação à superfície. Tá? Letra E.
Tendo em vista a resposta da questão anterior, calcule o valor da força de atrito que atua na moeda. Então, como que eu vou calcular esse negócio aqui, essa força de atrito? Usando essa minha funçãozinha aqui, ó. A força de atrito vai ser igual a μ vezes a normal, mas ela também é igual à força centrípeta. Força centrípeta, como que eu calculo força centrípeta? Força vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, a minha força centrípeta vai ficar igual a... Desculpa, força igual a massa vezes aceleração. Me confundi aqui. Massa vezes aceleração. Então, força centrípeta vai ficar, ou força de atrito vai ficar a massa vezes a aceleração centrípeta, que eu calculei lá. A massa é igual a 20 gramas, 0,2 gramas, vezes a aceleração centrípeta. Aqui eu tenho que olhar, ó, 160 centímetros por segundo ao quadrado. O que eu quero? Eu quero obter a força em newtons, eu quero o sistema internacional. Então, eu vou converter isso aqui para sistema internacional. Centímetros por segundo ao quadrado, 1,6 ou 1,60 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,2 vezes 1,6 vai dar 0,32 newtons. É isso aí.